diz amém. Você aplaude novamente a Jesus antes de você sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns, Deus abençoe. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Aleluia. Capítulo 27, irmãos. Estamos aqui nessa noite especial, nessa noite no qual nós podemos mais uma vez sentir a presença de Deus. E lembre-se que não é por sentimento, é por convicção. Mas tem dias que a Shekinah de Deus invade esse lugar. Tem dias que a Shekinah de Deus invade essa casa. Tem dias que a Shekinah de Deus, ela nos abençoa de forma sobrenatural, de forma exponencial. E essa é uma dessas noites. E que eu e você vamos sair daqui diferentes. Você crê nisso? Pois é, irmãos, estamos nesse domingo da ressurreição. Estamos nesse domingo tão importante na vida da igreja. Estamos nesse domingo no qual nós celebramos a vida daquele que é o vencedor. Mateus capítulo 27, eu quero fazer a leitura com você a partir do versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebecido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Jesus morreu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! Quem diz amém? Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e lhe adoraram. Então Jesus disse: Não temais. E de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vive. Temos esperança. Jesus vive.
A esperança vive. E nós podemos dizer que nós podemos sim crer num bom futuro. Não porque a nossa fé está baseada em algo natural dessa terra. Não. A nossa fé está firmada na palavra de Deus, na palavra que se cumpriu, na promessa de Deus para a humanidade. Jesus Cristo vive. E se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E se Ele vive, nós podemos descansar em Deus. E se Ele vive, nós podemos tomar a nossa atitude de descanso. Nós podemos fazer a nossa parte e crendo que Ele está trabalhando em nosso favor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aquelas mulheres saíram com um misto de sentimento no coração. Olha só, estavam espantadas, estavam temerosas, mas estavam alegres. Que mistura! Que mistura! Mas logo Jesus aparece a elas. E Jesus vai dizer uma frase: não temais. Jesus foi ao encontro daquelas mulheres. Eu declaro, igreja El Shaddai, que nessa semana, mais uma vez, Jeová Jireh vai vir ao seu encontro. Jeová Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos, vai vir ao seu encontro. Jeová Shalom, aquele que é o amor, virá ao seu encontro. Eu creio em encontros com Deus nessa semana. Quem está junto comigo? Quem está junto comigo diz amém. Eu creio nisso. Eu creio numa transformação, eu creio numa providência. Mas por que você crê? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, meu querido. Porque Ele está vivo. O nosso Jesus vive, aleluia. É por isso que nós temos esperança. E nós precisamos mais do que nunca de uma esperança. Sim ou não? Precisamos, mas é qualquer esperança? Não. É a firme esperança. O apóstolo Paulo vai chamar de firme esperança, aleluia. Romanos 5,5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, aleluia. O mundo estava em trevas, o mundo estava longe do Senhor, mas Jesus veio. Por que o pastor está dizendo que o mundo estava longe do Senhor? Eu contei aqui uma história, eu fiz um resumo no Antigo Testamento em um culto de sábado, e eu fui levado de novo ao Espírito Santo a lembrar daquilo que eu preguei. Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Quem diz amém? Diga assim, relacionamento. Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus que, quando criou Adão e Eva, lá no Gênesis, lá no Jardim das Delícias, lá no Jardim do Éden, na viração do dia, Deus ia encontrar com o homem, para que o homem pudesse conhecer um pouco da sua essência, para que Adão pudesse conhecer aquele que o havia formado, para que Adão pudesse conhecer realmente o seu pai, para que Adão e Eva eles pudessem ter ali momentos com Deus. O Deus criador de tudo e de todos, o Deus Pai da eternidade, o Deus que com a palma das suas mãos parou junto com Jesus e o Espírito Santo e fizeram um homem. Na viração do dia estava ali junto com Adão e Eva. Porque Deus ama relacionamento. Esse foi o intuito de Deus. Ele criou o homem para que o homem pudesse o adorar, relacionar com Ele e Ele com o homem. Mas da mesma forma, o inimigo da nossa vida, ele vem para roubar esse relacionamento. Ele quer afastar o homem de Deus. Preste atenção, a briga de Satanás, a luta de Satanás não é contra Deus. Porque a Bíblia diz que com o sopro da sua boca Ele o destruirá. Com o sopro da boca do Senhor Ele vai destruir Satanás, o inferno, os cão, tudinho. Vão ser tudo destruído com o sopro da boca do nosso Deus. A raiva de Satanás é de mim, de você, é do homem. Porque Deus nos criou para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. Lá no Éden tudo perfeito, mas Satanás ele entra ali naquela perfeição. E Satanás achou que ali, enganando, usando das suas mentiras, ele iria vencer Deus. Ele iria conseguir quebrar
E ele até temporariamente quebrou o relacionamento de Deus com o homem, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus, ele nunca perdeu o governo. Diga assim: o meu Deus nunca perdeu o governo da situação. Nunca perdeu, ele nunca foi pego de surpresa. E ali ainda no Éden, depois que Adão e Eva eles caem, depois que Adão cai, peca, Satanás achava que tinha vencido, mas Deus já dá provisão, faz ali, imola ali um cordeiro, faz as roupas de pele para Adão e Eva. E Satanás achava que tinha vencido porque Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. E você conhece a história que Caim mata Abel, e ali a perversidade toma conta do gênero humano, desde o pecado de Adão, foi passando de geração em geração, e não apenas de geração em geração dos seus filhos, mas o DNA do pecado fica impregnado em toda a humanidade. Satanás achava que tinha vencido, mas quando ele achava que tinha vencido ali com Adão e Eva, ali com Caim e Abel, Deus diz assim: não, Deus tem uma provisão, ele manda um novo filho, e ele manda um filho para Adão e Eva chamado Sete, e quando Sete nasce, o homem volta a ter relacionamento com Deus e adorar a Deus. Um novo começo, uma nova história, aleluia. Mas o homem depois se afasta de Deus, Satanás acha que venceu de novo, mas aí Deus manda um homem à terra chamado Enoque, e naquele relacionamento de Deus com Enoque, ele amava tanto a Deus que ele foi transladado, e aí o povo volta a adorar a Deus. Satanás achava que tinha vencido, mas não. Deus levantou um homem chamado Enoque, que andava com Deus. Que você possa continuar andando com Deus nessa sua semana, aleluia. Mas Satanás achava que tinha vencido. Aí depois de Enoque, o povo volta a adorar falsos deuses, e o pecado toma conta da terra, e Deus olha do céu e vê a corrupção do gênero humano. E Deus se entristece. E Deus diz assim: vou acabar com o homem, vou acabar com tudinho. Mas Deus enxerga um homem chamado Noé. Deus nunca perdeu o governo da situação. Noé era um homem justo e bom, que andava com Deus, de Gênesis capítulo 6. Quando Satanás achava que tinha vencido, Deus manda Noé preparar uma arca. Deus diz assim: Noé, prepara uma arca. Aí eu acredito que Noé tenha dito: preparar o quê? Uma arca. O que é isso? É tipo um barco, você vai preparar aí. Barco para quê? Eu vou mandar um dilúvio, vou mandar chuva. Um dilúvio. Vou mandar chuva. Mas nunca tinha chovido, Noé nunca tinha visto chuva. Mas ele obedece a Deus. E ali, depois veio o dilúvio, mas Deus manda Noé com seus filhos, as esposas dos filhos, casais de animais, entrarem na arca para que ele pudesse ser preservado. Querido, guarde isso: em meio às nossas tribulações, Deus sempre enviará um escape para mim e para você. A arca foi o escape criado por Deus para Noé e sua casa, e eu creio que Deus continua a nos abençoar dessa forma nos dias de hoje. E aí, quando Noé sai da arca, ele vai adorar a Deus, mas logo depois, Satanás ele vem novamente. E a corrupção e o pecado toma conta novamente da humanidade. E o homem se afasta de Deus, e o relacionamento mais uma vez é quebrado. Mas Deus nunca perdeu o governo. Diga assim: governo. Deus nunca perdeu o governo. Aí Deus olha para uma terra chamada Ur dos Caldeus. E aí Deus chama um homem, vai chamar um homem, vai chamar um homem, que o nome dele era Abrão. E Deus vai dizer assim: Abrão, sai da tua terra, no meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar grandemente. Abrão, eu estou com você, arruma as malas, pega tudo, vai-se embora, e eu vou abençoar quem te abençoar. Agora quem te amaldiçoar vai se ver comigo. Deus escolhe Abrão e diz assim, faz uma promessa: Abrão, de você vai vir uma descendência, vai vir um povo que eu vou amar, que eu vou cuidar, vai ser o meu povo, o povo escolhido, para que possa me adorar e que eu possa ter relacionamento com ele. E aí Abrão adora a Deus. Abrão era um homem de altar. Se você vê a história de Abrão, nos lugares que ele chega, ele constrói um altar a Deus, ele vai imolar ofertas a Deus. Ele era um homem temente.
E vem Abraão, aí Deus muda o nome dele. Deus vai mudar a rota. Deus vai convergir para que Abraão fosse numa rota onde ele seria ricamente abençoado. Eu vou mudar o teu nome. Eu vou te chamar agora Abraão. Você vai ser pai de multidões, velho. Quando Deus chama é assim, Ele muda a nossa história. Ele muda o nosso nome. Ele muda o nosso caminho. Ele muda... meu irmão, muda a nossa vida por completo. Abraão tem um filho, Isaac tem um filho, Jacó tem um filho. Não, teve 12. E aí, novamente, Satanás está na história. E aí, novamente, o relacionamento do homem com Deus é quebrado. E aquele povo multiplica, mas aquele povo vai estar numa terra chamada Egito, e por conta disso, do pecado, por conta de relacionamento quebrado, aqueles homens vão passar 400 anos escravos, as descendências, os filhos dos filhos, filhos dos filhos, 400 anos escravos, porque desobedeceram, porque se voltaram contra Deus. Não creia que foi diferente, mas Deus nunca perdeu o governo da situação. Aí Deus levanta um homem chamado Moisés, que cresceu como príncipe do Egito. Passa 40 anos no Egito, depois passa 40 anos no deserto do Sinai. Aí Deus, quando ele passa 40 anos assim, volta para o Egito, e você vai livrar o meu povo, está na hora do meu povo sair do Egito para me adorar. Porque eu tenho uma promessa que eu fiz a um homem chamado Abraão lá atrás. E Deus é Deus de promessas, e creia nisso, não é jargão de crente, nem de pastor, nem de igreja. É uma verdade bíblica. Aquilo que Deus prometeu, se eu continuo no GPS espiritual, eu vou ser abençoado por Ele. Por isso não perca a rota do GPS de Deus. É só você continuar na rota. É só você continuar adorando. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então levanta um homem chamado Moisés, que vai tirar o povo do Egito. E o povo vai passar mais 40 anos andando no deserto. E depois de 40 anos, uma geração morre no deserto. Outra geração vai nascer no deserto, que vai tomar posse da terra. Mas antes do povo já tomar posse da terra, do povo que viu tantos milagres, eles começam a olhar para os deuses do povo estranho que estava na terra. Era deuses pagãos, e o povo começa a adorar a Deus. Aí Deus levanta um homem chamado Josué. Aí Josué vai dizer assim, junto o povo tudinho, diz assim: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem servir a quem você, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eles entram na terra. Eles entram na terra. E o povo é abençoado por Deus, uma terra que emana leite e mel, 7 frutos da terra. E o povo começa a prosperar, mas depois o povo se volta novamente para os deuses pagãos e esquecem a Deus, e o relacionamento é cortado. Aí Deus levanta juízes que governavam a terra. Uma geração se volta para Deus, outra geração fica longe de Deus. Uma geração se volta para Deus, outra geração fica longe de Deus. E no final do livro de Juízes, a Bíblia vai dizer que o povo fazia tudo aquilo que o seu coração ordenava. Longe de Deus. Longe de Deus. E o relacionamento? Quebrado. Diga assim, mas Deus nunca perdeu o controle da situação. Aí naquela terra Deus levanta não um homem, mas Deus vai levantar uma mulher chamada Ruth, que vai casar com um camarada chamado Obed, e que eles vão ter um filho, aleluia, eles vão ter um filho, porque Deus nunca perdeu o governo da situação. E eles vão ter um filho, e o nome daquele filho, Ruth se casa com Boaz, que tem um filho chamado Obed, que vai ter outro filho chamado Jessé, que vai ter um filho chamado Davi. E aí Davi vai ser aquele que os profetas escreveram que da descendência dele viria o Messias. E Davi volta a adorar a Deus. Preste atenção, igreja, quando Davi ele chega no trono, não vai ser apenas uma reforma econômica, uma reforma de fronteiras, não vai ser uma reforma geográfica. Davi era um adorador com todos os defeitos, ele era um adorador, e ele vai levar o povo novamente à adoração a Deus. E o relacionamento que antes estava quebrado, volta a ter comunhão com Deus.
Até que da descendência de Davi, vem aquele em Belém da Judéia. Aquele, como disse o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, numa pequena estrebaria em Belém da Judéia. Acredito eu que uma noite estrelada, vem a essa terra o Deus encarnado, o Deus em forma de homem. Nasceu Jesus. Nasceu Jesus para acabar de vez com esse negócio. Adoração quebrada. Relacionamento quebrado. Para acabar de vez com esse negócio. Nasceu Jesus, o esperado das nações, o amado. Nasceu Jesus e ele começa a crescer, ele é uma criança, um adolescente, e depois o ministério de Jesus começa, e quando ele já começa fazendo um milagre no casamento, aquele que curou enfermos, aquele que deu vista ao cego, que levantou paralíticos, aquele que trouxe da morte à vida. Jesus, ele veio com um propósito, qual foi? Foi fazer milagre? Não foi fazer milagre, não, aí é só um plus. É algo a mais. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele veio para redimir. Ele veio trazendo redenção. Sabe o que é redenção? É a espinha dorsal da palavra de Deus. O Antigo Testamento vai falar sobre redenção, o Novo Testamento vai falar sobre o Redentor. Precisava ser pago um preço. Lá na saída do Êxodo, foi instituída a Páscoa. O sangue do Cordeiro derramado, colocado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte pulasse as casas dos hebreus. Mas aquele sacrifício apontava para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que nasceu para morrer. É por isso que o tema dessa mensagem, eu não disse no início, mas o tema dessa mensagem é: quando pensavam que era o fim, foi apenas o começo. Quando pensavam que era o fim, foi apenas o começo. Jesus veio e ele operou maravilhas, mas no tempo determinado, ele morreu a morte de cruz. Mas é interessante que quando a gente começa a ler um pouco sobre a crucificação, quem sabe você viu até filmes sobre isso. O Cordeiro de Deus, que passou pelo azorrague, pelo chicote romano. Lembre disso. Tinha pontas de metal, que quando grudavam, que dava chicote, soldado romano batia, grudava na pele e arrancava os pedaços. Jesus passou pelo chicote romano. Foi colocada em Jesus uma coroa de espinhos. Esse não é o rei? Tome aí a sua coroa. Espinhos foram colocados na cabeça de Jesus e o sangue começou a descer. Botam um trapo nele, colocam uma cruz pesada para que ele pudesse sair desde da prisão romana até o Monte Caveira. E ele carregando aquela cruz com o corpo dilacerado, só Deus sabe como. No meio do caminho ele não aguenta, ele cai, ele não consegue carregar o peso da cruz. O homem chamado Simão é colocado na história para carregar um pedaço da cruz de Jesus, porque ele não conseguia mais carregar. E no Monte Caveira, pregos romanos de 10 a 15 centímetros, que não tinha ponta como tem os pregos de hoje. Era um pouco arredondado para forçar mais, para que aquele que fosse crucificado sentisse mais dor ainda. E como nós sabemos, colocado os pregos nas mãos, juntam-se os pés, e é amarretado ali no pé de Jesus, quebrando os ossos, rompendo ali tendões, cartilagem. Quando a cruz fica em pé, dizem os estudiosos que o retorno, como é a cruz quando vai ficar em pé, que dá um solavanco, a dor é multiplicada cerca de 10 vezes mais. Está lá Jesus na cruz. Uns
Diziam assim: ele está chamando por Elias, deixa ver se Elias vem salvá-lo. Você viu no texto que nós lemos, zombavam de Jesus. E quando ele olhava para todos, ele vai dizer: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Perdoa porque não sabe o que fazem. Perdoa. Jesus estava dizendo assim: eles não entenderam o que eu vim fazer aqui nessa terra. Eles não entenderam o propósito da minha morte. Eles não estão entendendo nada. Perdoa-os, Pai. Perdoa-os. Como nós lemos no texto, da hora sexta à hora nona, trevas sobre a terra. Até a hora que Jesus disse: Tetelestai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali Jesus morreu. E ali Jesus morreu. E ali houve trevas sobre a terra. E o texto que nós lemos é muito claro. Na hora que Jesus morre, há um terremoto na terra. A terra treme. O sol desapareceu. Tudo preto. Satanás achava que tinha vencido novamente. Porque o Cordeiro de Deus estava morto. Mas aquele sangue nada mais era do que a moeda de compra para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aquele sangue derramado na cruz é o sangue da redenção, é o sangue do perdão dos pecados. E a Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra continua sendo pregada hoje. Nós precisamos de arrependimento, nos voltar para Deus, deixar o pecado. Quantas pessoas hoje querem uma vida dupla? Não, domingo eu vou para a igreja, vou orar, vou cantar, mas na segunda-feira se volta contra Deus e peca, se volta contra Deus e continua numa vida de pecado, achando, porque vem para a igreja simplesmente e pode entregar uma oferta, está salvo. Não, não está. Para que haja perdão tem que haver arrependimento. Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, nega a sua carne, filhote. Nega a sua carne, nega isso daí, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu dizer algo para você: se você acha que ficar satisfazendo os desejos da carne, tudo aquilo que a carne impede, você está alimentando um Deus, e esse Deus ele é insaciável. Esse Deus chamado carne, ele é insaciável. E o que é que eu faço, pastor? Entrega a tua vida para Jesus, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Entrega seu caminho a Jesus, confia nele, o demais Ele tudo fará. Tem um encontro real com Deus. Vamos nascer de novo, meu filho, vamos nascer de novo. Jesus, com o encontro com Nicodemos, o mestre da lei, vai dizer assim: Nicodemos. O Nicodemos vai dizer assim, Nicodemos vai começar assim: mestre, ninguém faz os milagres que o Senhor faz. Olha, Nicodemos falando de milagre, aí Jesus vai dar um corta nele. Nicodemos, deixa milagre de lado. Guarda uma coisa: necessário vos é nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer de novo? Já sou velho, sou grande. Eu não estou falando desse nascimento de carne, estou falando do nascimento da água e do Espírito, estou falando de algo espiritual, estou falando do novo estilo de vida. Olha, cristianismo não é, religião que conversa. Cristianismo real é um estilo de vida de adoração a Deus. Porque eu entendo que Jesus veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue para que eu voltasse a ter relacionamento com Deus. E que eu fosse salvo da perdição eterna. Porque deixa eu te lembrar algo: inferno existe e infelizmente ele é real. Inferno existe. Pastor, o inferno é aqui na terra. Aqui se faz, aqui se paga. O inferno é aqui na terra. Mentira do diabo. Como é que eu posso dizer que o inferno é aqui na terra? Aqui não é o paraíso, mas não tem nada de inferno. Tem as lamúrias, tem os pecados, tem as notícias ruins, tem guerra, tem fome, tem doença, tem tudo isso. Mas também tem um mar lindo da Ponta Verde. Mas também tem um céu estrelado. Mas eu posso olhar para minha esposa e dizer que você é linda.
Eu peguei meus filhos nos braços, peguei a Murilo e peguei a Marília, e quando eles nasceram, a primeira coisa que eu fiz foi dizer assim: são consagrados ao Senhor. Eu tive uma alegria imensa. Como eu vou dizer que o inferno é aqui na terra? Como é que eu vou dizer que o inferno é aqui na terra se tem Disney, velho? Apesar de eu nunca ter ido, né, dar um abraço, mas quando eu for, vou dar um abraço no Mickey, vou tirar selfie e vou mandar para vocês. Está comigo, né, Vaso? Está comigo nessa fé, né? Como é que eu posso dizer que o inferno é aqui na terra? Não. O inferno existe, mas ele foi criado para Satanás e para os seus anjos. E por que o homem vai? Porque ele nega a Deus, ele nega o sacrifício de Cristo. Pastor, em 2022, você falando de inferno, eu trago uma realidade bíblica. Mas eu não gosto de ficar falando nesse negócio, não. Para quem não vá para o inferno, não é fazer caridade, não é ser uma pessoa boa, ser uma pessoa do bem. Sou uma pessoa do bem, pastor. Quantas vezes já ouvi isso? Já ouviu isso de alguém? Sou uma pessoa do bem, pastor. Olha, não mato, não roubo, não fumo, não uso drogas, faço nada, sou uma pessoa do bem. Tomo a minha cervejinha, mas sou do bem. Na Bíblia não tem dizendo que ser do bem salva. Na Bíblia tem dizendo assim: aquele que é salvo, aquele lavado e remido no sangue do Cordeiro Jesus. Ponto final. Porque se você acha que ser do bem vai salvar, você está anulando o sacrifício de Jesus. Porque não é sacrifício nenhum. Eu e você não podemos fazer nada para nos salvar. Quem fez, quem nos entregou a salvação por graça e misericórdia, foi o Cordeiro de Deus que morreu à morte de cruz. Nada que eu e que você faça nos leva a Deus. Nada. Nada. Por isso que ele derramou o seu sangue. Por isso que ele se entregou, foi sepultado, como a gente lê o texto. Um cara do Sinédrio chamado José de Arimateia, ele pede permissão a Pilatos, tira o corpo de Jesus. Tira aquele corpo da cruz, dilacerado. As mulheres, acredito eu, diz a tradição, estou lembrando agora que eu li. Diz a tradição que as mulheres ajudaram, os discípulos estavam tudo vazando, tudo com medo. Os empregados de José de Arimateia tiram, junto com envolvem no manto. Ele compra um túmulo numa rocha que nunca tinha sido usado, colocado o corpo de Jesus envolto naqueles lençóis, colocado uma pedra. Mais uma vez dizem os estudiosos, diz a tradição que eram necessários quase 10 homens para que a pedra pudesse entrar no lugar. E os judeus mandam colocar todo tipo de argamassa da época, vedando aquela pedra, tira para ninguém entrar ali. Porque se você prestar atenção, no texto vai dizer que Maria, Madalena e a outra Maria, elas levavam um incenso, bálsamo fino, perfumes, porque era tradição. Alguém que morria, depois de alguns dias iam lá, poucos dias iam lá para colocar aquela essência, porque o corpo vai começar a decompor, a gente sabe disso. E os mestres da lei nem queriam que isso acontecesse com Jesus, mas que para a gente não precisava. E é vedada a entrada do sepulcro, é colocado guardas, mas nem o cimento da época, nem o guarda, nada nem ninguém poderia deter o plano de Deus. Porque passou a sexta, veio o sábado, e aí chegou o domingo da ressurreição, aleluia! Aí chegou o domingo da ressurreição, e aí um anjo veio semelhante a um relâmpago, a pedra foi para o lado, não precisou homem nenhum. Sabe por quê? Sabe por quê? Guarde isso. Tem coisas na sua vida que você está querendo empurrar com a sua força, e não está saindo do lugar, semelhante aos homens que empurraram aquela pedra, mas nenhum homem poderia sozinho empurrá-la. Tem coisas que você sozinho não vai resolver, espere a ajuda do alto, que vai rolar essa pedra que está na sua vida. Espere a ajuda do alto, deixa Deus trabalhar. E a pedra rolou, o anjo ficou sentado,
Os guardas, coitado, se fazendo de morto. De repente chegam as mulheres, como você leu no texto. E as mulheres, quando chegaram, que viram a pedra, cadê Jesus? Esqueceram, foi? Esqueceram, mulher. Hoje é domingo, filha. Hoje é domingo da ressurreição, hoje é domingo, ele não está mais aqui não. Esqueceram que ele disse que no terceiro dia ele voltaria à vida. Ei, o mesmo Espírito de Deus que habita nos filhos hoje, que habita em mim e você, ressuscitou a Jesus, e nós podemos desfrutar do poder, nós podemos desfrutar da presença, nós podemos desfrutar da bondade de Deus, no que diz respeito ao seu Espírito Santo, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus habita em você, crente. Jesus vive. Posso crer no amanhã, velho. Posso ter esperança. Eu tenho esperança. Uma esperança que é uma esperança que não decepciona. E na hora que Jesus ele morreu lá na cruz, deixa eu trazer isso para você, eu ouvi hoje de manhã. Na hora que Jesus ele morre na cruz, o véu do templo foi rasgado. Foi rasgado como? De alto a baixo. É um grande detalhe do texto. Porque foi rasgado por Deus, não foi rasgado por nenhum homem. Por quê? Porque o mesmo Deus que enviou Jesus, Ele ama relacionar com você. Ele quer relacionar-se com você, Ele quer que você se ajunte a Ele. Ele está desejoso que você possa entregar o seu coração ao Filho dEle. Para que Ele tenha relacionamento com você, para que a sua vida mude. Para que você possa entender o que é nascer de novo, para que você possa entender o que é ter Jesus na sua vida. Enquanto o inferno achava que tinha vencido, Jesus ressuscitou. Ele vive. Posso ouvir pelo menos um amém da igreja? Ele vive. Ele vive. Ele vive. Basta. Já deu. Se ele vive, meu irmão, as coisas vão melhorar. Se ele vive, o escape vai chegar. Se ele vive, a provisão do alto será abundante na minha vida. Se ele vive, eu posso descansar nele. Se ele vive, você pode dizer assim: a minha esperança está viva. Então esse problema que eu tenho em casa, esse problema que eu tenho na saúde, esse problema que eu estou financeiro, esse problema que eu estou enfrentando no trabalho, o que quer que seja, eu entrego tudo nas mãos de Deus. E deixa Ele resolver. E deixa Ele resolver. E eu deixo Jesus agir na minha vida. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sabe o que é que você precisa? Do encontro com esse Jesus. Como assim encontrar Jesus, pastor? Eu já tenho Jesus. Eu conheço toda essa história que você contou. Eu tenho Jesus, eu creio. Espera aí. Eu estou falando de você permitir que Ele seja o Senhor da sua vida. Que você o declare como Salvador da sua vida. Não existe nenhum mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Não tem nenhuma mediadora, não tem nenhum outro santo, não tem nenhuma santa, não. O único santo é Jesus Cristo. É o único. É a Bíblia que diz. O único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. É isso que você precisa. Não, pastor, assim, o Jesus que eu creio, né, que eu acredito, é aquele Jesus que está lá na cruz, com o rosto todo... Aquele ali que eu adoro, eu tenho até na minha casa, um quadro, eu tenho lá na minha casa, uma escultura, eu tenho, aquele Jesus está lá, eu adoro aquele Jesus, eu não estou falando desse Jesus, porque o Jesus que eu creio não tem esse rosto de sofrimento. O Jesus que eu creio, o Jesus que eu prego, o Jesus da Bíblia, Ele é o vencedor que está sentado à direita de Deus, intercedendo por você. Por isso que eu não creio no Cristo vencido, eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é o vencedor. É nesse Cristo que eu creio, é esse Cristo que eu estou falando para você, que está com você em todos os momentos da sua vida, nos mais alegres, nos mais tristes, mas Ele nunca nos abandona. Quem abandona muitas vezes a Ele somos nós. Mas nessa noite Ele está aqui, dizendo assim: vem para mim,
Abre o coração para mim. Deixa eu entrar na sua vida. E você verá o que é realmente viver. Qualquer vida, uma vida em abundância. O meu Jesus vive. O nosso Jesus vive. Por isso eu posso crer no amanhã. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Então aplauda Jesus, querido. Celebre o nome dele, fique de pé. E vamos adorar a Deus. Porque Ele vive, posso crer.